Bom dia, povo de Deus. A palavra de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículos 1 em diante. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, porque estava tendo uma grande fome em Samaria. Samaria estava sitiada por inimigos. Ouve a palavra do Senhor. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha venderá por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo e à porta de Samaria. Porém o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isto. E ele no céu, e ele disse: eis que o verás com teus olhos, porém não comerás. Que não acreditou ainda debochou, né? Que nem que Deus dissesse ia acontecer. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Tipo, se ficamos aqui, morrer de fome mesmo. Ficamos aqui, morte é certa, vamos arriscar. E disseram: entraremos na cidade. Há fome na cidade e morreremos. Aí, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamo-nos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios, no arraial dos inimigos, né? Mas já foi Deus que tocou no coração para eles ir. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo, bem de manhãzinha, escuro, e para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que ali não havia ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o Senhor, o rei de Israel, alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, seus cavalos e seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem sua vida. O exército inimigo de Samaria, o povo de Deus, né? E chegaram, pois, os leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram-se, esconderam. Então voltaram a entrar em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e se esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. E nos calamos, se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, nem porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. Quer dizer, cheias, né? Com todos os suprimentos. E chegaram os porteiros a esses e anunciaram dentro da casa do rei. E o rei levantou-se de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que os sírios nos fizeram. Bem sabem que eles, esfaimados, estamos pelo que saíram do arraial. E esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saíram da cidade, então os tornaremos vivos e traremos na cidade. Ele pensou que era uma armadilha. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviaremos-nos e vejamos. Porém, pois 2 cavalos de carro e rei
e os enviou após exércitos dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até ao Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios apressaram-se, lançaram fora e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saquearam o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor, que Eliseu tinha previsto, né? Mandado por Deus. E puseram o rei à porta o capitão, e cuja mão se encostara. E o povo o atropelou na porta e morreu. Aquele que debochou, disse que nem que Deus descesse do céu ia acontecer isso. Morreu, não aproveitou, como Eliseu falou. Como falara o homem de Deus? O que falou quando o rei descera a ele? Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase a esta hora, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo na porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer conforme esta palavra. Petulante, né? Deus pode fazer o que ele quiser. E o homem de Deus dissera: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo lhe atropelou a porta e ele morreu. Que coisa triste, né? Nunca brinque com Deus, meu irmão. Nunca deboche de Deus. Deus é Deus, ele não se deixa escarnecer. Ele morreu porque ele debochou de Deus. Ele disse que nem que Deus descesse do céu ia acontecer essas coisas que Eliseu tinha previsto. E aconteceu. Deus usou os leprosos. Quando os leprosos estavam chegando perto do acampamento ali dos sírios, do exército inimigo, Deus fez com que os sírios ouvissem exércitos numerosos de pessoas, de cavalos, de carros, e saíssem correndo, achando que o povo de Deus tinha alugado exército nas cidades circunvizinhas para ir pegar eles, e fugiram. E Deus deu o livramento para Samaria, que estava morrendo de fome, a ponto de uma mãe matar o próprio filho e comer. Isso está no capítulo 6. Vocês podem conferir, 2 Reis, capítulo 6. O que eu li foi capítulo 7. Mas se vocês quiserem saber da mãe que comeu o filho, podem ler o capítulo 6. Tá bom, amados? Beijo, até o próximo vídeo.